tudo bem? Na nossa aula de hoje sobre fenomenologia e existencialismo, nós vamos retomar alguns conceitos que nós aprendemos. Alguns conceitos que vão nos acompanhar ao longo desta matéria teórica e na próxima matéria de clínica fenomenológica e existencial. O que nós aprendemos até agora sobre os fenômenos? O que nós aprendemos até agora sobre a existência? A ideia da aula de hoje é fixar, retomando o que nós vimos e destacando alguns conceitos que sintetizam as ideias principais, ok? Nós começamos a nossa matéria falando sobre o conceito de fenômeno, sobre a fenomenologia, que é essa busca por conhecer os fenômenos, e o método da redução fenomenológica, de suspender concepções anteriores, suspender expectativas, suspender até mesmo as nossas explicações teóricas para poder ter contato diretamente com o fenômeno. A experiência, tal como ela é vivida, no momento que ela é vivida por quem a vive. Então, pensar o fenômeno, não apenas o objeto, ou a situação, ou o lugar, ou a pessoa, mas como cada objeto, lugar, situação, pessoa é percebido por cada pessoa que percebe. Quem propôs este conceito de fenômeno e quem propôs a fenomenologia como perspectiva filosófica e como método para conhecer os fenômenos foi Edmund Husserl, que está aqui na imagem do nosso lado. Então esse é Husserl quem criou a fenomenologia. A partir das nossas primeiras aulas, em que nós falamos da concepção de fenômeno e também da fenomenologia a partir do Husserl, nós percorremos a trajetória de Jean-Paul Sartre, que Jean-Paul Sartre ficou fascinado com a fenomenologia, com essa possibilidade de filosofar sobre as coisas vividas. E então Jean-Paul Sartre foi buscando se aproximar dessa filosofia de como vivemos nossas experiências. E Jean-Paul Sartre chegou num conceito também bem transformador, que é o conceito existencialista de liberdade, de que todos somos livres, de que todos somos livres o tempo inteiro, de que a liberdade está no cerne da nossa experiência existencial e de que temos liberdade sempre, só não temos a liberdade de não sermos livres. Que liberdade é essa que nos acompanha? Que liberdade é essa que está em todas as nossas escolhas, a cada momento, a cada situação vivida? Essa liberdade que também está muito relacionada à responsabilidade pelo que escolhemos e à angústia de escolher, já que não há respostas nem internas, nem externas, nem dentro de nós, nem fora de nós, nem acima de nós. Somos nós que fazemos as nossas escolhas e somos nós responsáveis por elas. Então é Jean-Paul Sartre que traz essa noção de existência tão profundamente vinculada à liberdade, pensar o nosso existir como algo que nós construímos a cada momento, e à medida que vamos criando e construindo a nossa existência, nós também criamos a nós mesmos. Nós também nos tornamos quem somos. Afinal de contas, a existência precede a essência. Não existe uma essência, uma natureza interior nos definindo. Nós vamos nos tornando quem somos à medida que existimos, à medida que vivemos, que agimos, que somos seres no mundo, fazendo as nossas escolhas e fazendo as nossas escolhas
fazemos a nós mesmos. A Simone de Beauvoir, pega essa noção de existência, de como a gente vai se construindo à medida que existimos, e traz essa ideia tão importante de que ninguém nasce, torna-se. E partindo da concepção existencialista de liberdade, de que a todo momento somos livres e a todo momento fazemos escolhas, a Simone traz explicações muito interessantes, análises muito interessantes dos obstáculos, impedimentos, das restrições nas situações que vivemos para que essas escolhas sejam feitas. E não é porque existem tantos obstáculos, impedimentos e restrições que a liberdade não exista. Ao contrário, é ali que a liberdade se manifesta. Inclusive a liberdade de denunciar tais empecilhos, de discutir abertamente tais restrições e impedimentos, a liberdade de olhar para as nossas escolhas, para condições em que nós fazemos nossas escolhas e para em que medida nossas escolhas e quais escolhas podem transformar essas condições. Então a Simone nos traz uma série de reflexões importantes sobre como nada nos define, nada nos determina, nós somos liberdade, e à medida que somos liberdade, vamos nos nossos modos de existir nos tornando quem somos. Nós vimos também um pouco sobre Kierkegaard. O próprio uso do termo existir começa com ele nesse sentido dos problemas, do que na nossa existência nos causa perturbação, o que na nossa existência nos provoca a refletir, o que é que nos transtorna, e pensando a existência desse ponto de vista. É de Kierkegaard aquela imagem de estarmos à beira de um abismo. E à beira de um abismo nos vemos livres. E a angústia é a vertigem da liberdade. Kierkegaard não é propriamente um autor existencialista, mas ele inspirou ideias existencialistas daqueles que, lendo, declaravam-se como filósofos da existência e se inspiraram nas concepções sobre o existir de Kierkegaard. E esses termos, liberdade e angústia, e essa combinação, a angústia como a vertigem de liberdade, tem muito a ver com essa concepção do existir. Nós voltaremos na aula de hoje como essa liberdade existencial é uma liberdade angustiante. E falando de angústia, na nossa matéria até o momento, nós passamos também por Heidegger. Heidegger, que se indaga sobre o que é o ser e propõe que a filosofia olhe para o ser enquanto ser no mundo, trazendo para a filosofia a cotidianidade da existência. Como nos nossos cotidianos nós estamos imersos, envolvidos nas atividades que desempenhamos. O ser no mundo é um ser do cuidado, imerso e envolto nas atividades que desempenha, na rede de finalidade e relações que essas atividades implicam. Então Heidegger, trazendo esse olhar para a cotidianidade, traz também aqueles momentos em que nossa cotidianeidade, nossa imersão de alguma forma se rompe, e como a angústia, gerando um incômodo, gerando uma preocupação, uma perturbação, nos leva a questões, Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou vivendo da forma como eu estou vivendo? O que é que eu estou fazendo aqui? De que forma eu estou fazendo as coisas? E como esse incômodo dessa angústia gera questões que são a origem da filosofia, que são as sementes para a filosofia germinar. Então Heidegger também é um autor que inspirou ideias existencialistas. Muito do que a gente chama de existencialismo não é nem o que Kierkegaard, nem o que Heidegger se denominavam, mas é importante conhecer esses autores para ver sobre as inspirações,
as influências, né? Aqui nós temos novamente Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, que tinham um relacionamento, eram um casal que buscavam, enquanto casal, viver a liberdade que eles defendiam, essa liberdade existencial, serem filósofos da experiência vivida com a fenomenologia e filósofos da liberdade enquanto algo que está no cerne da nossa existência enquanto existencialistas. Então, até aqui foram esses os autores e autoras que nós vimos. Começamos com Russell, fomos para Sartre, então Beauvoir. Conhecemos um pouquinho de Kierkegaard, então de Heidegger. Na aula de hoje, né, eu fui passando pelos autores e a autora que nós estudamos. Eu sei que são vários conceitos e também informações de como esses conceitos surgiram. Na aula de hoje, nós faremos uma revisão com o objetivo de fixar conceitos que vão nos acompanhar. Fixar. Então, eu quero ouvir de vocês, dessa experiência de aprendizado, como é que está o fenômeno de aprendizado para vocês irem me dizendo, até aqui a gente pegou esses conceitos aqui, podemos prosseguir. Queria saber mais, deixa aqui, entender melhor o que é esse conceito antes da gente continuar. Então eu quero escutar vocês, como é que está sendo o aprendizado nessa matéria, ok? Se esses conceitos que nós vimos até aqui estão tranquilos, foram assimilados, e se não foram, a gente retorna. Eu sei que a fenomenologia e o existencialismo tem todo esse jeito muito novo de pensar, muito inquietante, né? Que, nossa, dá aquela reação de uau, como a fenomenologia e o existencialismo nos levam longe nos nossos pensamentos, nas nossas formas de pensar a experiência vivida e a existência. Então, a cada vídeo, eu vou gravar um vídeo sobre cada um desses conceitos. Eu quero que vocês vão anotando se está dando para entender, se é melhor explicar mais, que dúvidas que surgem, combinado? Então, os nossos próximos vídeos serão sobre o que são os fenômenos. Vamos fixar esse conceito de fenômeno. O que é a existência? Vamos fixar a ideia de existência, de ser enquanto ser no mundo. Vamos também para a liberdade, essa tal liberdade. O que é que a gente vai fazer com essa tal liberdade? E, por fim, a angústia. Ok? Esses são os conceitos que nós vamos retomar hoje. E eu já vou contar agora o exercício, que é para vocês irem construindo o nosso exercício ao longo dos próximos vídeos. Como que está sendo para você aprender sobre a fenomenologia e o existencialismo? Quero ouvir de vocês como que está sendo esse aprendizado. Que questões surgiram ao retomar os conceitos? Então, os próximos vídeos são de retomada de conceitos. Quero ouvir de vocês que questões surgiram. Quais são as suas dúvidas? Então, por favor, registrem as dúvidas. Surgiu uma dúvida, vocês já anotam, porque aí nas nossas próximas aulas eu posso trazer novamente esses conceitos, trabalhar, elaborar juntos a partir das dúvidas de vocês. Combinado?